Olá, amigos do MEFA, bem-vindo a esse novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita. Continuando o nosso último encontro, né? A gente está tratando das diferentes ordens dos espíritos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da segunda ordem, da primeira ordem, e se conseguimos já vamos adentrar na progressão dos espíritos. Como fizemos nos últimos encontros, vamos fazer uma leitura do livro dos espíritos e comentários, né? Como já disse, essa matéria, esse assunto é bem tratado diretamente no livro, então nada mais é importante que nós fazermos a leitura e aí tratarmos, né, destacar os pontos principais. Mas antes de iniciar, como de costume, vamos primeiro elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, pedir proteção, pedir discernimento, que possamos continuar desempenhando nossas atividades terrenas da melhor maneira possível. Que assim seja. Então, nós já tratamos, vamos lá, falamos um pouquinho das diferentes ordens dos espíritos, aí falamos um pouquinho da escala espírita, falamos dos espíritos imperfeitos, que é onde a doutrina mais traz questões que foram respondidas, e hoje vamos iniciar a segunda ordem, que é dos bons espíritos. Então vamos hoje responder as questões 107 em diante. Nós não, né? Vamos fazer a leitura da resposta, né? Pelos espíritos da verdade. Então vamos lá, pessoal. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então aqui a gente já vê uma diferença lá no espírito imperfeito, nossa condição, é a predominância da matéria, né, sobre o espírito. Aqui não, nós temos a predominância do espírito sobre a matéria. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então essa evolução, como eu já tinha comentado no encontro passado, ela é moral e intelectual. Então uns já avançaram mais na ciência, outros avançaram mais na questão moral, mas já mesmo aqueles que avançaram na ciência se utilizam para o bem, né? Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Aí, ó, né? Você soma a sua capacidade intelectual com ainda a qualidade moral. É que a gente vê, no nosso convívio, a gente vê pessoas extremamente com sabedoria elevada, mas com tendências maléficas, né? E pessoas, às vezes, com conhecimento terreno bem limitado, mas extremamente com evolução moral absurda, né? Aqui esse espírito já está meio caminhando junto. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, se já tivesse superado essas manias, alguma coisa, essa materialização, já estaria na outra categoria. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Ó, pessoal, felicidade dos bons, viu? A gente tem que caminhar para chegar logo lá, né? Ultrapassar essa expiação que nós todos sempre vivemos aqui nessas encarnações terrenas. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Novamente, né? Não adianta ser isentão. Ah, eu não faço mal para ninguém, mas não pratico o bem. Então aqui, ó, são felizes pelo bem que fazem pelo mal que impede. Então, sempre não é uma atitude passiva. É sempre uma atitude ativa. Fazer o bem e ainda buscar evitar o mal. O amor que os une lhe é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, ainda esses espíritos de segunda ordem, né, os bons espíritos, ainda têm provas para chegarem aos espíritos puros, né, que seria a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhe é grato sofrê-la. Então ele já tem bastante um conjunto, vamos dizer assim, de ferramentas para ajudar tanto ele quanto aos
espíritos que estão aqui na luta e que ele vem com bom grado, que estão se esforçando. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstições e da ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Benfazeja é que gosta de fazer o bem, né? Gosta de fazer o bem. Pode ser dividido em 4 grupos principais. Então são espíritos que vêm aqui, né, muitas vezes nos ajudar, sempre tem características diferentes. Então você pode enquadrar, né, de repente Chico provavelmente enquadrou nessa categoria de espíritos bons, Francisco de Assis, Buda, Dalai Lama, são espíritos que buscam, né, que uns têm a soma do conhecimento intelectual e moral elevado, Maria Teresa de Calcutá também, sempre estão aqui para contribuir. Ou às vezes esses bons espíritos podem estar ao nosso lado, né? Alguém que você conheça, uma pessoa que você, dentro da comunidade, ali dentro daquele espaço familiar, é uma pessoa que move dessas qualidades, entendeu? Uns vêm realizar obras maiores, né? De movimento global, ajudar a evolução a caminhar, né? Ao planeta caminhar, até com revoluções, né? A gente tem um exemplo de Gandhi, que conseguiu separar a Índia, né, tirar a Índia de colônia inglesa com base na paz, né? Apesar de ter ocorrido violências, mas não era a promoção dele, né, de buscar esse rompimento por violência, mas sim com a paz. Mandela também, depois que ficou anos preso e saiu, conseguiu fazer uma transição na África do Sul, né, tirando o apartheid, também de uma maneira transitória. Martin Luther King, na luta pelos direitos civis norte-americanos, buscou fazer também, conseguir bater o pé da necessidade de igualdade de tratamento com os negros, né, nos Estados Unidos, mas sem buscar uma violência. Então são vários aí exemplos que a gente pode ir buscando na história de homens e mulheres que foram pontuais, né, que buscaram aqui nos ajudar. Mas também pode ser um bom espírito o seu vizinho, sua mãe, seu pai, pessoas que estão ali ao seu redor. Então, 4 grupos principais. Então nós temos aqui a 5ª classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar o serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos. Não progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então eles têm uma progressão moral muito grande, mas intelectualmente ainda há uma limitação. 4ª classe, espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, apesar de ele ter uma evolução intelectual maior que moral, o espírito sábio ele vai usar a ciência para o bem da humanidade. 3ª classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza, sem possuir ilimitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Também vem contribuir. 2ª classe, espíritos superiores. Esse em si reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Então eles têm conhecimento científico, são sábios e bondosos. Então vão acumular essas características. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. De novo a linguagem, né? No encontro passado eu falei muito desse negócio da linguagem, porque eu tenho reparado paixões humanas, principalmente no aspecto político, pessoas que chegam a santificar determinados entes políticos, e esse ente político não tem linguagem nenhuma cristã, né? Então a linguagem, pessoal, é importante para dizer a evolução do espiritual. Alguém que não tem uma linguagem adequada mostra a sua imperfeição. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime.
Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então eles nos ajudam também a compreender esse mundo fora do corpo. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Ó, pra você ver, é interessante, né? Um espírito superior que esteja desencarnado, ele vai ajudar o homem aqui, ó, a compreender as coisas, mas desde que esse homem também esteja aqui encarnado, esse ser aqui encarnado, tenha também uma boa fé em buscar isso, não só por curiosidade, mas como buscar melhorias. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impede, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então, eles vão ajudar aqueles que buscam também, aqui na seara encarnada, trabalhar, né, no bem, trabalhar dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Quando, por exceção, encarnam na Terra, aqui ó, eles encarnam por exceção na Terra. Esses espíritos superiores, em regra, não encarnam. É para cumprir missão de progresso. Então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, é um exemplo Chico, né? Chico é um espírito que veio aqui para cumprir uma missão, para ajudar no progresso. E como os outros que eu falei, né? Claro, a gente imagina, né? Pela característica dessas figuras se enquadrarem, né? Aqui são espíritos que vêm cumprir uma missão para ajudar a humanidade como todos no progresso, né? Eles dão um salto, né? Conseguem dar um salto no progresso da humanidade, entendeu? E a gente precisa, né? Dessas ajudas. E evidente que também tem espíritos não só de classe superior, por exemplo, espíritos sábios, né? Que tem conhecimento científico, que também vem ajudar a nos dar um salto tecnológico. Tá? Esses saltos tecnológicos, aqui quanto encarnados, são muitas coisas vindas já do mundo espiritual e nos auxiliam também nessa caminhada, né, para tornar a vida, a ciência nos ajudar, como a gente vive hoje, pessoal. Imagina se nós não tivéssemos a capacidade científica que conseguimos alcançar por séculos, né, de desenvolvimento, a gente não teria uma vacina contra essa pandemia em tão curto tempo de prazo. Então, para você ver que a evolução científica ajuda bastante. E aí, então, esses são os espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. Então, eles podem, né, evidente, encarnarem ou não. Às vezes necessitam encarnar, tirando os de segunda classe, que já só encarnariam para a questão de nos ajudar no progresso. Os demais ainda tem algumas coisinhas para se resolver. E aí nós temos, por último, na nossa classificação, mas na primeira, né, a gente começou debaixo da pirâmide, né, então a gente foi escalonando para chegar aqui os espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Lembrando que a evolução, né, a progressão do espírito é uma lei. Então, por mais que o espírito fique milênios parado, ele vai alcançar, vai almejar, vai desenvolver. Aqui seria o nosso, talvez, chegarmos a espírito puro, talvez seja o fim da caminhada quanto à evolução. Não que lá a gente vai ficar sem fazer nada, como aqui a gente vai ver. Então, questão 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Já não tem mais essa influência material. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Primeira classe, classe única. Então aqui há uma única classe, não há essa subdivisão em classes. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala. Então, aquilo que ele falou, né? Os espíritos, a gente vai ver daqui a pouco, todos, a natureza não é ser bom ou mal, a natureza é a mesma. Cada um tem o seu caminhar. Quanto antes você se despertar para trabalhar na seara do bem, mais rápido você vai conseguir caminhar. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, perfeição que é suscetível a criatura. Então a criatura consegue chegar a essa perfeição. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então você já ultrapassou essa necessidade. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não há mais idade de reencarnar, seja nesse mundo ou seja em outros. Gozam da inalterável felicidade,
porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, o que eu falei, você não fica lá sem fazer nada, né? Porque às vezes tem algumas doutrinas religiosas que não explicam, né? O que é eternidade? Você vai lá ficar sem fazer nada, ficar sentado, ficar contemplando o céu, o que você vai fazer? Não. Aqui, ó. Então não há uma ociosidade. Você é o mensageiro e ministro de Deus. Você ajuda na ordem universal, é o equilíbrio, né? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seus aperfeiçoamentos, ele designa suas missões. Então, vamos dizer assim, ele orienta, né? Ele está sempre ali orientando, designando missões, ajudando. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. Então eles ficam muito gratos por essas ocupações de nos ajudar aqui enquanto seres imperfeitos e encarnados, ou imperfeitos e encarnados. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, essa ordem angelical aí. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, o cara fala, eu falo direto com o meu anjo da guarda, né? O meu espírito de primeira classe, tá à minha disposição. Não é assim, é o contrário, tá? E tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que falam que ouviu Deus falar, tá, pessoal? Mas Jesus falou comigo, né? Pode ser, quem sou eu, mas é meio presunçoso falar que Jesus vai falar com você, né? Aqui, né? Vai falar comigo, Alexandre. Qual que é a minha capacidade de evolução, de benevolência, de contribuição? Não, Jesus vai falar direto com o Alexandre, não vai nem mandar um intermediário. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso com as pessoas que escrevem obras ou falam, que conversam diretamente com Deus, né? Então, pessoal, essas são a escala espírita. Nós estamos tratando disso nas questões 100 a 113. Fizemos uma leitura, né? É um pouco mais maçante, mas é necessária a compreensão e o livro dos espíritos é bem direto nesse assunto. No próximo encontro nós vamos falar da progressão dos espíritos, porque já ficou claro que todos progressem, é uma lei da criatura, né? Voltando a lembrar, o espírito ele não regride, ele pode ficar estacionado, mas uma hora ele vai caminhar. Nossos irmãos que estão no seio da maldade, mais que a gente, né, também está, porque a gente também estamos aqui em condição de espíritos imperfeitos, tem muitos que melhorar, mas aqueles que a gente tem, às vezes na ordem até comum, utilizando como denominação demônios, eles têm a necessidade e vão também caminhar nessa evolução. Então no próximo encontro a gente vai falar das questões 114 a 120, é bem extenso ainda esse estudo, 114 a 127, para buscarmos finalizar essa questão da evolução, né, da ordem da progressão dos espíritos. Beleza? Para a gente finalizar o nosso encontro, hoje até ia fazer essa gravação num ambiente, mudar um pouco o cenário, fazer lá para fora, mas tá um frio bem grande e ainda é cedo nesse momento que eu tô gravando, então tá bem nublado, tive que fazer aqui dentro. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar, né, continuando a leitura de Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles. Jesus e alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas obras, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Então essa tristeza é uma doença que a gente deve combater, pessoal. Esforço. Temos que nos esforçar, buscar. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Sofisma é uma ilusão da verdade que a gente cria, né? Então o argumento que você usa para falar que você é infeliz é um argumento que você vai buscar uma ilusão. Ó, o que ela fala aqui, de repente você fala, mas você não sabe do meu problema, ó, o que a Joana já fala. Problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação.
A falta dele geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Então, a falta dele geraria, por enquanto, quanto? Por enquanto, na condição de espírito imperfeito. Como nós vimos, a evolução, você vai diminuindo esses problemas. Porque hoje o problema ele acaba surgindo como uma bênção, porque vai nos exigir uma capacidade intelectual e moral de evolução, de se lidar com esse problema. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel, a que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deve transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria e de gratidão a Deus. Observe-o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Então, pessoal, a gente tem que buscar combater essa desmotivação, essa tristeza. Ainda mais agora, no momento de pandemia, a gente vê... a gente sempre tem relatos, né? Os índices de suicídio aumentaram bastante, as pessoas estão deprimidas. A gente teve uma mudança bem radical na nossa forma de viver, mas a gente tem que combater. E se a gente está aqui passando por essa dificuldade, é que essa dificuldade vai ser um aprendizado. Não é fácil para ninguém, mas a gente tem que buscar fazer isso. E muitas vezes busquem auxílio espiritual, também médico, né? Quem está às vezes com depressão tem a necessidade de buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? E também quem tem o acolhimento espiritual entende que isso é importante. Não importa se é dentro do centro espírita, se é numa igreja evangélica, se é na igreja católica, se é no Islã, se é no terreno de Umbanda, não importa, desde que você busque sempre a benevolência. Muito obrigado a todos por novamente esse encontro, espero que estejam todos bem, continuem em estudo. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter nos acompanhado durante esse momento de estudo da doutrina, que eles possam nos auxiliar, eles, os bons espíritos, a que a gente tenha a compreensão e pôr em prática, né, tudo isso que a gente vem estudando. Um abraço a todos, até a próxima.